Entendendo a Adolescência, curso de liderança para o Ministério do Adolescente da Associação Central Sul-Rio-Grandense. Seja bem-vindo a este vídeo treinamento direcionado ao Ministério do Adolescente da Associação Central Sul-Rio-Grandense, campo da União Sul Brasileira. Eu sou Ezequiel Gomes, pastor da Rádio Novo Tempo, e tenho o maior privilégio de estar em contato com você, líder do Ministério do Adolescente. Esse ano nós vamos buscar revolucionar esse ministério para a honra e glória de Deus, e vamos começar hoje com um curso de treinamento retirado aqui deste curso de liderança promovido e produzido pela União Sul Brasileira, e que tem por objetivo capacitar todos vocês que vão lidar com o Ministério do Adolescente em 2015 a fazerem um grande trabalho em prol da salvação dos nossos adolescentes, envolvendo eles no estudo da Bíblia, no cumprimento da missão e numa vida realmente cristã diferenciada em relação à maioria dos adolescentes que nós vemos no nosso mundo. Bom, entendendo a adolescência, é o primeiro treinamento de uma série de 4 treinamentos que nós vamos fazer em todas as trimestrais do ano de 2015. Então, esta aula, este treinamento, cumpre então o primeiro módulo desse treinamento, e todo mundo que fizer o treinamento nos 4 módulos será investido como líder do Ministério do Adolescente, capacitado a lidar então com essa faixa etária tão maravilhosa e tão complicada às vezes também, pela qual a maioria de vocês já passou pela graça de Deus. Bom, a grande questão quando a gente fala sobre adolescência é a gente ter a real noção de quem nós somos como seres humanos. E como seres humanos, nós somos seres em constante transformação. Nós somos seres que passamos por várias fases durante a vida. E a adolescência é um dos momentos mais dramáticos de modificação pela qual um ser humano passa durante a sua vida em direção à fase adulta. Existem mudanças no nosso corpo e na nossa mente quando a gente passa por essa fase da adolescência, que de fato é uma fase enigmática, misteriosa, divertida, engraçada, mas também que pode nos envolver em grandes problemas existenciais diversos, ok? Bom, quando a gente fala de adolescente, nós estamos falando do óbvio, né? Do ser humano. E o ser humano é um ser muito paradoxal. Por um lado, o ser humano veio de Deus, foi criado à sua imagem, e por um outro, o ser humano deu ouvidos ao diabo e se tornou parecido com ele. Então, o adolescente com o qual você vai trabalhar, lá na tua base, na geração 148 Teen e etc., ele tem características paradoxais. Por um lado, tem características divinas. O adolescente pode ter alegria, pode ter fé, pode ter amor, pode ter louvor, pode ter bondade, pode ter missão de salvar e abençoar aos outros. Tudo isso são qualidades divinas que o adolescente tem, que Deus divide com o adolescente, com o ser humano. Por um outro lado, o adolescente também é um pecador. Então ele pode ter alguma vaidade, alguma mentira, algum orgulho, alguma maldade. E isso são características do diabo que entraram na humanidade a partir da queda. De forma que o adolescente é esse ser paradoxal, né? É dividido entre a luz e as trevas, que precisa tomar decisões em favor de um lado ou do outro lado. E todo o ministério do adolescente gira em torno do fato da igreja ajudar esses adolescentes a escolherem sempre o lado do bem e se afastarem daquilo que seja mal. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a hierarquia das necessidades humanas. Sabe que todos nós somos seres com necessidades básicas, físicas, de alimentação, de água, do ar que respiramos e etc. Simplesmente são necessidades envolvidas com a sobrevivência, mas temos outras necessidades também, familiares, psicológicas, sociais, espirituais e etc. E aí a gente coloca algumas questões, né? Nós temos necessidade de sobrevivência, de segurança, de amor, de desenvolvermos uma autoestima mais positiva possível, de termos autoexpressão, né? De podermos ter sinceridade e nos expressar no mundo que a gente vive. E temos necessidade de satisfações intelectuais e também espirituais. E sabe que, dá uma olhadinha nesse gráfico aí colocado na sua tela nesse momento,
que é um pouco da ideia do bom humor do adolescente, né? Esse triângulo simboliza, então, as necessidades básicas humanas com as quais eu estava lidando, o gráfico está em inglês, e alguém coloca um desenho assim, né, à mão, meio mal feito, entre aspas, colocando assim, Wi-Fi, querendo dizer que a maior das necessidades humanas é o Wi-Fi. Claro que isso é uma piada que tem bem o espírito adolescente, dessa meninada que está bem conectada à internet, né? A geração mais velha, né, conheceu a internet em algum momento da sua vida. Esse pessoal, talvez, aí que hoje é adolescente, né, dos 10 aos 20 anos, dos 12 aos 19 anos, eles já, quem sabe, nasceram envolvidos aí com computador, com filmadora, com vídeo, com Google, com a internet, de forma que é realmente uma galera hiperconectada que lida com a internet como se fosse uma necessidade básica. Agora, a etimologia da palavra adolescente, ela vem do latim adolescere, que é um verbo que significa crescer. Então, a adolescência é justamente essa fase do crescimento, essa fase do amadurecimento, quando o ser humano vai migrar do mundo infantil para o mundo adulto. Então, em grande medida, isso significa a adolescência. Bom, qual é a faixa etária que compreende a adolescência? Alguns colocam, né, entre os 10 e 20 anos, mas o problema são essas duas extremidades, né? A criança, né, de 10 anos talvez ainda não seja adolescente. Aquele que tem 20 anos já quer ser considerado adulto e não mais adolescente. Tem aquela ideia dos americanos, né, os teenagers, que vai dos 13 aos 19 anos, né? Pode ser essa fase, né? Dessa transição realmente, como eu estava falando, entre o mundo infantil e o mundo adulto. O fato é que a adolescência é um momento de mudança. E momento de mudança é momento de expectativa por uma nova vida, uma nova realidade que virá no futuro, mas também é um momento de organização, de bagunça e etc., de forma que a gente tem que lidar, né, com as bênçãos desse momento e também com as dificuldades desse momento. De igual forma, a gente poderia simbolizar a adolescência como um momento de constante reforma. E reformar a casa é complicado, né? Existe também o aspecto positivo da gente estar melhorando a nossa casa e, de repente, nos preparando para termos um ambiente melhor no futuro, mas o fato é que reforma tem a ver com bagunça, com sujeira, com desorganização e etc. E isso é um grande símbolo, né, da vida do adolescente de uma maneira geral. Agora, a grande questão é a seguinte: a adolescência, ela é uma reforma de estrutura e de conceitos pelos quais todos os indivíduos vão passar até chegar à vida adulta. Essa reforma, ela pode ser mais ou menos complicada, claro, dependendo de inúmeros fatores, sejam eles psicológicos, familiares e sociais. E a igreja pode e deve ajudar os seus adolescentes de maneira muito profunda nesse processo. A construção de uma história humana, a construção de uma identidade, de um caminho, de uma personalidade, é uma história, né, complexa, que envolve muitos fatores, positivos ou negativos. E a adolescência é uma dessas fases de construção dessa personalidade, dessa história, dessa caminhada de vida pela qual o ser humano passa nesta terra. É interessante a gente entender e pensar que cada adolescente é o agente da reforma, né? Dessa reforma na sua vida, e também como objeto dessa própria reforma. Então, o adolescente, ele está aprendendo a lidar com ele mesmo, com um mundo um pouquinho mais adulto, de maiores responsabilidades em relação ao dinheiro, à sexualidade, à internet, ao trabalho. De repente, é nessa fase que as pessoas estão descobrindo tudo isso, e elas estão, então, sendo transformadas e sendo agentes dessa transformação também. Isso é muito interessante. Algumas pessoas chamam a adolescência, né, de forma pejorativa, de aborrecência. E a ideia é a seguinte: por um lado, os adolescentes podem ser muito engraçados, muito companheiros, divertidos e leais. Mas quando eles resolvem dar trabalho, eles podem ser muito críticos, muito chatos, muito confusos e inclusive cruéis, né? Dentro das suas brincadeiras, das suas piadas, da violência, da maldade. Tem muito adolescente envolvido com coisas muito pesadas no nosso mundo. Tem adolescente envolvido com tráfico de droga, com crime, com prostituição, com todo tipo de maldade.
E claro, também existem os lados positivos, né, da adolescência. Pessoas que dão risada, que conversam, que estudam, que trabalham, que namoram, que desenvolvem mil atividades e mil questões interessantes e positivas, né? Agora sim, olha, os adolescentes, em via de regra, eles são economicamente dependentes da família. E isso pode tornar a sua vida uma fonte fonte de bastante pressão social e familiar para serem maduros, justos e corretos, quando eles não conseguem e às vezes eles nem mesmo querem ser nada disso. A primeira questão que eu queria falar com vocês a esse respeito é a necessidade de educação financeira em relação aos adolescentes. Muito dificilmente, a menos que o adolescente viva numa condição de muita pobreza, o adolescente vai trabalhar e ganhar o seu próprio dinheiro e sustentar ele mesmo e até, às vezes até mesmo a própria casa. Mas em via de regra, o adolescente ele não é independente financeiramente, mesmo aqueles que trabalham. Então, a primeira questão que a gente precisa aprender é que a gente tem a necessidade de lidar com o nosso adolescente de forma a educá-lo financeiramente, a entender o que é dízimo, o que é oferta, a entender que mesmo aquilo que, entre aspas, resta do dinheiro, que de alguma forma pode ser gasto por ele, segundo o bel prazer dele, também deve ser gastado de forma consciente. Tem que aprender lições sobre economia, sobre poupar, que vão fazer a diferença para a vida familiar lá na frente, para a vida financeira lá na frente, para evitar com que o adolescente no futuro venha a sofrer problemas pela falta de organização e de saber lidar com o dinheiro. Esse é um desafio para grandes pessoas, para muitas pessoas. Grande parcela da humanidade hoje está endividada, sejam os governos, sejam as famílias, de forma que é imperativo a gente fazer uma educação financeira para o nosso adolescente, tá bem? Isso é bastante importante. Além disso, sabe que o adolescente, eles querem tudo para agora. Eles são imediatistas, né? Para eles, isso é essencial e imperativo. O adolescente, ele pensa rápido, ele pensa em muita coisa, ele vive muita coisa, ele descobre muita coisa, de forma que ele não gosta de esperar pelas coisas, né? Quando você diz para o adolescente assim, né? De repente o adolescente não está namorando e está triste, aí você diz assim, não, calma, fica tranquilo. Você um dia vai namorar, vai noivar, vai casar, vai ter os seus filhos, mas essa perspectiva do futuro não resolve a angústia do adolescente. Ele quer namorar agora, ele quer descobrir a sexualidade agora, ele quer gastar dinheiro agora, ele quer fazer tudo agora. E nem sempre ele tem condições, né, financeiras, psicológicas, emocionais e realmente de liberdade, de autonomia para fazer tudo que ele quer. Então a gente tem que aprender a lidar com essa ansiedade do adolescente e com esse imediatismo, né, que é natural desta fase da vida. Via de regra, os adolescentes gostam de diversão. Eles gostam de ser espontâneos, de romper com os padrões que não fazem sentido para eles, sobre música, sobre roupa, sobre formas de se expressar e etc. Eu costumo dizer, né, que é muito difícil você encontrar adolescentes de terno e gravata dentro da igreja, porque eles gostam de se expressar e para eles o terno e gravata não faz muito sentido. E em geral, né, até alguns brincam, né, eu estava dando uma palestra sobre isso esses dias e o pessoal falou assim, tá pastor, tem lá uns adolescentes na minha igreja que eles vão de terno e gravata, mas eles vão de tênis. Mesmo quando eles usam um traje mais formal, eles querem estar ali, alguma coisa diferenciando, destacando ele, querendo dizer assim que eles têm a sua identidade e afirmando essa identidade. Isso é muito interessante. A gente aprender a lidar com essa espontaneidade. E a gente precisa entender que isso reflete muito na vida da igreja em relação à música, né? Às vezes tem um choque de gerações, né? Os mais velhos com os adolescentes. Também tem um pouco a ver com a questão da modéstia cristã. Então a maquiagem, a joia, a roupa, a saia, a calça, o menino que vai de bermuda ou vai de calça, ou como é que vai, como é que não vai. Então a gente tem que aprender a lidar com essas questões, entendendo as sensibilidades dos grupos mais velhos e dos grupos mais jovens e entendendo como é que o adolescente pensa. Não para moldar a igreja de acordo com o adolescente, né? A gente não deve tiranizar tudo e fazer agora para o adolescente se sentir bem, todo mundo vai ser adolescente. Não, a gente não precisa fazer isso. Mas a gente tem que respeitar quem eles são, para a gente poder incluí-los, né, dentro do culto, dentro da oração, dentro da adoração, dentro da pregação, para que eles se sintam úteis na causa de Deus, porque de fato, eles são úteis para a causa de Deus. Bom, uma outra questão que eu queria colocar para vocês é que, como seres sociais, os adolescentes formam grupos e eles buscam nos outros padrões e referências para suas escolhas e atitudes. E isso pode ser, por um lado, muito positivo e, por outro, muito negativo.
Adolescente naturalmente busca estar em bando, em grupo. E eles buscam aprovação da sua forma de vestir, da sua forma de falar, da sua forma de pensar, das músicas que ele gosta, das roupas que ele gosta, das coisas que eles gostam, uns nos outros. E isso é muito interessante. Se você for para o lado do mal, isso pode realmente ser complicado, né? O mundo do crime, da droga, da prostituição, da maldade, da malícia, da podridão, daquilo que seja ruim, daquilo que seja mal. De fato, se o adolescente se vê nesse tipo de grupo, ele é muito fácil de ser influenciado e de realmente acabar seguindo os padrões deste grupo. Agora, por um outro lado, também, se você envolver os adolescentes num grupo de fé, de louvor, de amor, de missão, de paz, de graça, de bondade, certamente ele também vai ser influenciado e vai ser uma bênção, né? Essa aqui é a grande verdade. Os adolescentes sempre buscarão outros jovens que compartilham sua forma de ser e agir com aprovação. Sejam eles quem forem, dos lados mais negativos ou mais positivos, eles sempre vão buscar essa aprovação, mesmo porque eles estão construindo a sua identidade, a sua história, e é muito complicado eles viverem em isolamento. Então, obviamente, eles vão buscar, né, pessoas que sejam parecidas com eles, né? E você vê isso muito nas tribos urbanas, nos shoppings, nos lugares, né? Eles se identificam de acordo com um tipo de música, com um tipo de roupa, com um tipo de interesse em comum, e é muito natural que eles assim o façam. Além de tudo isso, a gente sabe que é impossível para o adolescente não se apaixonar ou não pensar e conversar sobre a sexualidade. É natural que nessa fase seja a primeira vez que o ser humano se apaixona de verdade. E tem esse interesse e essa inclinação para a sexualidade em si. Inclusive, a maior parte dos adolescentes no nosso mundo, né, ou melhor, a maior parte das pessoas no nosso mundo perde ou perdeu a virgindade justamente na adolescência. E aí tem estudos sobre isso, dentro ou fora da igreja. E aí alguns colocam, né, a média entre 13, 14, 15 anos para os meninos, ou às vezes um pouquinho mais tarde para as meninas, mas até que hoje em dia isso já está bem parelho. Claro, dentro do ambiente cristão, existem pessoas que realmente se mantêm virgem até, né, 20, 25, 30, 40 anos, esperando de fato o casamento. Mas a gente também não pode tapar o sol com a peneira, e a gente sabe que muitos adolescentes acabam descobrindo a sexualidade na adolescência, mesmo sendo cristãos ou de alguma forma participando da igreja que a gente lidera, né? Então a gente tem que lidar com isso também, com esse fenômeno que é fato e realidade. Agora eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o seguinte dilema, o dilema do paradigma. Quando a gente fala sobre sexualidade, a gente vai falar com o nosso adolescente da perspectiva da fidelidade dele ou da infidelidade dele. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que hoje em dia, especialmente com o advento da internet, tudo aquilo que o adolescente quiser buscar na internet, ele vai encontrar. E a pornografia é algo muito procurado e quem procura encontra, inclusive com bastante facilidade. Qualquer adolescente que tenha acesso à internet através de um celular ou através do computador, ele tem acesso a toda a pornografia que existe nesse mundo. E a grande questão é a seguinte: existem estudos que dizem, né, que mais de 50% dos adolescentes, mesmo cristãos, já tiveram ou ainda têm contato com a pornografia. E aí vem a grande questão. Como é que a gente vai lidar com os nossos adolescentes específicos lá na nossa igreja? A gente vai tratar com eles como assim, não, todo mundo aqui assiste pornografia e já vamos lidar com eles como se eles realmente já conhecessem tudo que a pornografia tem a oferecer? Ou a gente vai lidar com aquele grupo que sabe que isso é errado, que sabe que isso é pecado, que sabe que isso é contra a lei de Deus e que isso vem do diabo, né, para excitar as paixões carnais e etc., e se mantém fiel? Por que esse paradigma é importante a gente discutir? Porque não existe uma uniformidade. A gente tem que entender que dentro da nossa igreja é possível que existem adolescentes dos dois lados. É possível que existem adolescentes que de fato se mantêm puros, fora do contato com a pornografia, fora da sexualidade, fora das coisas que poderiam conduzi-lo a perder a virgindade, a ser infiel antes do casamento. Mas a gente também tem que lidar com a possibilidade que alguns dos nossos adolescentes estejam envolvidos com questões pesadas, tanto da pornografia quanto da própria prática da sexualidade antes do casamento. E aí, a gente precisa entender o seguinte:
pais, professores, pastores e líderes do ministério do adolescente precisam abordar os adolescentes de forma clara, sincera, mas sem tirar a inocência a respeito desse assunto. Então, a nossa dificuldade é ter o equilíbrio de entender que talvez eles sejam fiéis, talvez não sejam. Tentar fazer uma enquete sobre isso, pode tentar fazer, mas nem sempre é garantido que todos são sinceros nas respostas. Se você fizer uma pesquisa entre os seus adolescentes, quem assiste pornografia ou não? Será que aquele que vai dizer que não assiste, ele foi honesto na resposta? É complicado isso, é meio vergonhoso a gente se expor numa situação perante um líder, perante uma classe, e mesmo que for de uma forma anônima, é complicada essa questão. Então, a gente tem que entender, temos que ser sinceros sobre tudo isso, mas sem tirar a inocência e partirmos do pressuposto que está todo mundo acessando pornografia, que está todo mundo pecando sexualmente. Não, essa não é a realidade. Então vamos pedir a Deus muita sabedoria para lidar com esse assunto em relação aos nossos adolescentes. O fato é o seguinte: cada ser humano é único e tem a sua hierarquia de necessidades individual. Devemos trabalhar com empenho pelos adolescentes e para isso nós temos que fazer 3 coisas. Temos que conhecê-los, amá-los e guiá-los. Não adianta somente tentar guiar. Sem amor, isso não adianta nada. Agora, a gente não consegue amar quem a gente não conhece de fato e de verdade. Então, assim como para amar a Deus a gente tem que conhecer a Deus, para amar os adolescentes, a gente tem que conhecer eles. E saber um pouquinho da história familiar, da história pessoal, da história psicológica, daquilo que é importante para eles, daquilo que eles sonham, daquilo que eles querem, para a gente poder amá-los e guiá-los nas melhores decisões e, acima de tudo, na melhor decisão, que é estar ao lado de Jesus. Bom, a divisão sul-americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no site www.adventistas.org/pt/adolescentes/sobre nós, dá para nós algumas filosofias sobre o ministério do adolescente na nossa divisão. Essa página foi criada recentemente e eu queria terminar o nosso treinamento de hoje falando um pouquinho sobre algumas questões da filosofia adventista do sétimo dia em relação ao ministério com os adolescentes. A primeira questão é a seguinte: Deus dá à igreja a ordem de alimentar os cordeiros do rebanho. João 21, verso 5. E levar os adolescentes a Cristo. Marcos 10, versos 13 e 14. Comissiona a igreja a evangelizar os adolescentes, fortalecendo-os em seu crescimento espiritual, com vistas a uma relação de vida com Deus e com a igreja adventista. É o nosso dever cuidar de todos os membros da igreja, mesmo dos pequeninos. Alguns pensam que os pequeninos são somente as crianças, mas não. Os adolescentes também são, entre aspas, pequeninos. Imagine um pregador que tem muita experiência no evangelho, prega o evangelho há 30 anos, e de repente tem na igreja dele um jovem de 15 anos. Poxa, você prega o evangelho há mais tempo do que a pessoa está viva. Então, se você for comparar uma pessoa com a outra, obviamente o adolescente é um pequenino, que está engatinhando, que está começando. E é o nosso dever conduzi-los a Cristo, evangelizá-los, ensinarmos a eles a Bíblia e aqueles que crerem, envolvermos também na missão da igreja. Existe um texto muito interessante da palavra de Deus, Eclesiastes 12, verso 1, onde a Bíblia diz assim: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais venhais a dizer: não tenho neles prazer. É interessante que, de fato, a vida vai passando e chega uma hora que vem a rotina, vem as dores, vem o envelhecimento e a perspectiva da morte. Agora, é interessante que antes disso, as fases, especialmente da infância e da adolescência, são fases muito ativas, muito prazerosas, muito gostosas. E a palavra de Deus diz que as pessoas devem se lembrar de Deus, mesmo nestas fases. Então, a importância de a gente guiar o nosso adolescente é a importância de sermos fiéis à palavra de Deus. De fazer com que ele, nos dias da sua juventude, da alegria, do prazer, ele se lembre de Deus e coloque o Senhor como prioridade na sua vida.
Bom, outro ponto da filosofia adventista sobre o ministério do adolescente é o seguinte: o departamento do ministério do adolescente foi criado para facilitar o aprofundamento da experiência espiritual dos adolescentes, com o fim de atraí-los a uma amizade redentora com Cristo e a um compromisso com a Igreja Adventista do Sétimo Dia que dure toda a vida. O nosso objetivo é justamente ajudar os adolescentes a conhecer a Deus e, conhecendo a Deus, serem fiéis à igreja durante toda a vida. É muito comum essa experiência de ser criado na igreja, se afastar de Deus na adolescência e só voltar lá na frente quando volta. O nosso objetivo com esse ministério é tentar estancar esse processo que é tão comum e fazer com que as pessoas se mantenham fiéis a Deus e à igreja durante todo o período da sua juventude, adolescência, até a vida adulta. Próximo ponto da filosofia adventista sobre isso diz assim: os adolescentes precisam e gostam de estar em grupos de amigos e ter encontros sociais. Por isso a igreja deverá oferecer atividades recreativas e sociais em um ambiente cristão e saudável, onde possam ser desenvolvidas atividades equilibradas e ser compartilhadas boas amizades. O caminho para trabalhar com o adolescente não é simplesmente colocar ele sentado com uma Bíblia na mão dentro da igreja e ponto final. Não. É justamente desenvolver esse lado social, de amizade, chamar eles para comer uma pipoca, para ver um filme, para fazer uma missão, né? Temos o projeto da Missão Caleb, que envolve muitos adolescentes. E fazer serenata, e fazer um grupo de louvor, e realmente, de fato, envolvê-los em grupos sociais, para justamente poderem partilhar da vida cristã, não somente como estudo teórico de um livro, mas como, de fato, um mundo de amizade, de amor, de missão, de louvor e de fé. Isso que é muito importante. Mais um ponto. A filosofia adventista sobre o ministério do adolescente diz que a adolescência é uma etapa de grandes mudanças que podem gerar conflitos, crises existenciais, dúvidas e até rebeldia. Por isso a igreja tem que oferecer orientação equilibrada com relação à família, princípios bíblicos, normas da igreja, tempo de noivado e sexualidade, entre outros. A responsabilidade da igreja é orientá-los com a visão bíblica e adventista. Do contrário, serão influenciados pela sociedade enferma que os rodeia. Orientar os nossos adolescentes de acordo com a visão bíblica. E aqui está um grande desafio de educação, de espiritualidade, de missão para cada líder do ministério do adolescente. É justamente trazer os conceitos vivos e poderosos da palavra de Deus, de forma que eles possam entender, crer, aceitar e praticar nas suas vidas. Esse é o nosso desafio. Em relação a todos esses temas, a sexualidade, as normas da igreja, os princípios bíblicos em relação a tudo. A guarda do sábado, a não mentir, a não idolatrar, a não fazer aquilo que vem do diabo, que vem do pecado, ok? Isso é muito importante. Agora, naquele mesmo site da divisão sul-americana, se coloca um objetivo geral no trabalho com os adolescentes, que é o seguinte: facilitar o aprofundamento da experiência espiritual dos adolescentes, com o fim de atraí-los para uma amizade redentora com Cristo e um compromisso com a Igreja Adventista do Sétimo Dia para esta vida, até o regresso de Jesus. Então a ideia, né, mais ou menos resumindo, todo o objetivo geral do ministério do adolescente é de fato desenvolver neles o amor por Deus e a fidelidade à mensagem bíblica da igreja. E aí a gente termina agora com os objetivos específicos do ministério do adolescente. E o primeiro deles é o seguinte: ensinar a teologia com uma metodologia que permita ao adolescente aproximar-se de Cristo. A grande questão é a seguinte: os nossos adolescentes estão indo para a escola. Todos eles vão para a escola. E lá eles aprendem biologia, inclusive a teoria da evolução e mil questões, matemática, português, inglês e um montão de disciplinas que são desafiadoras intelectualmente, que são profundas, que são interessantes e que podem ser e são complicadas. Por que a teologia seria excluída do rol, né, de matérias a serem desenvolvidas também entre os adolescentes?
De forma nenhuma. Se eles têm capacidades de aprender tantas coisas, eles também têm capacidades de aprender a teologia. E nós não devemos diluir a nossa teologia para fazer com que o adolescente simplesmente medite em coisas óbvias, ou pior ainda, em coisas descontextualizadas e que não representam a profundidade do ensinamento bíblico. Eu concordo que a Bíblia pode ser um livro complicado. A gente sabe, né? Tem tanta discussão sobre a Bíblia, tem tantas interpretações, tantas hermenêuticas, tantas exegeses, tantas coisas complicadas que até mesmo os adultos, né, têm dificuldade. Mas nós não podemos nos acovardar diante do desafio de ensinar a teologia adventista para os nossos adolescentes. Mesmo porque os nossos adolescentes são os pastores do futuro, são os anciãos do futuro, são os pregadores do futuro, são as pessoas que vão estar na Novo Tempo, que vão estar nas associações, nas uniões, pregando o evangelho. E para isso, tem que conhecer a teologia. Senão nós seremos uma igreja fraca espiritualmente, intelectualmente, que não estará à altura da missão que nós temos de pregar o evangelho. Outro ponto de objetivo específico. Ajudar os líderes e os membros da igreja a reconhecerem a importância desta idade e o momento adequado para atrair os adolescentes a Cristo e a sua igreja. Algumas pessoas dizem, né, que bem mais da metade dos cristãos que tomam uma decisão de batismo o fazem, né, dos 25 anos para baixo. Então percebam, muitos adolescentes tomam a decisão por Cristo e se mantêm fiéis. Essa é uma idade crucial, se a pessoa vai ser uma infiel ou uma pessoa honesta e fiel, em qualquer área, em todas as áreas. Se ela vai guardar o sábado ou não, por exemplo. Isso tem muito a ver com o trabalho que a pessoa vai escolher fazer. Então, se ela for fiel, ela vai buscar um trabalho que lhe permita guardar o sábado. Agora, se ela for infiel, ela vai escolher um curso que ela vai ter que trabalhar no sábado, e isso muitas vezes vai impedir ela de voltar para a igreja, de estar firme nos caminhos. Então percebam, a importância dessa idade é crucial. E a gente tem que fazer educação o quê? Em relação ao mundo do trabalho. Em relação a essas questões da guarda do sábado e não somente disso, da honestidade, da sinceridade, da utilidade, porque nós precisamos de pessoas úteis, trabalhadoras e honestas no nosso mundo, né? Caso contrário, o Brasil que está mal vai continuar de mal a pior. Mais um objetivo específico: estimular a inclusão dos adolescentes nos programas e atividades da igreja. Isso é muito importante. Nós temos no nosso culto alguns momentos chaves. O momento do louvor, coloque os adolescentes para louvar. Um outro momento chave, a oração de joelho, quando a gente coloca a igreja do Senhor de joelhos e clama o seu perdão, a sua misericórdia, o seu poder, os milagres. E em geral, o que a gente vê nas igrejas? É só pastor e ancião fazendo oração de joelho. Ou é só líder de departamento. Mas espera aí, coloca os adolescentes também para de vez em quando estarem ali e sentirem a responsabilidade de guiar a igreja em oração, de joelhos, no culto do Senhor. Tem que envolver essa galera, essa molecada, eles precisam de atividade para cantar, para louvar. Coloque eles para pregar também. Claro, não precisa ser toda a pregação feita por adolescente, todo culto. Mas eles podem e devem pregar o evangelho no qual eles creem, assim como eu e você também cremos, ok? Que mais? Mais um objetivo específico. Preparar materiais que ajudem os pais, professores e pastores a orientarem os adolescentes ao estudo significativo da Bíblia, com o fim de prepará-los para que possam tomar decisões conscientes, dirigidas pelo Espírito Santo, agora e nos anos futuros. Nós estamos propondo, esse ano de 2015, na Associação Central Sul-Rio-Grandense, a preparação de um livro, né, para os adolescentes, que vai se chamar Falando Nisso, Tim, que é um programa que eu tenho na Rádio Novo Tempo todos os dias das 4 às 4:30 da tarde, onde a gente recebe muitas perguntas e responde elas no ar. Nós vamos pegar perguntas desses adolescentes do nosso campo e vamos dividir em temas e vamos responder de uma forma atraente, atrativa, para que eles possam ter o quê? Um estudo significativo da Bíblia. É pecado, não é pecado? Textos difíceis, questões complicadas, questões familiares, questões de sexualidade, questões sobre trabalho, questões sobre um montão de coisas. Então vamos fazer o quê? Vamos colocar isso na prática, no nosso ministério com os adolescentes. E ajudar a própria liderança da igreja a entender a importância dessa faixa etária e trabalharmos por eles e para eles, ok? Mais um objetivo específico. Fazer com que a mensagem bíblica sustentada pela igreja, valores e estilo de vida, sejam atraentes para os adolescentes. É muito comum
a gente percebeu os adolescentes meio isolados na igreja. Lá no fundão, meio naquele grupinho ali entre eles. E muitas vezes a nossa mensagem não é colocada de forma atraente para eles. Tudo é não pode, tudo é pecado, tudo Deus vai mandar para o inferno se você fizer. E muitas vezes a espiritualidade do nosso adolescente está definhando em função de um Deus que é cruel, que é tirano, que não tem regras justas ou claras, ou inclusive simples. E aí a gente começa a perceber que nós temos como dever de igreja não diluir a nossa mensagem, mas fazer com que os adolescentes percebam a beleza, a profundidade da mensagem da palavra de Deus. Não de uma forma chata ou impositiva ou ditatorial ou inclusive maligna, mas sim de uma forma profunda, sincera, verdadeira, de forma a tornar mesmo as leis e regras de Deus, que entre aspas eles não gostam, algo que faça sentido, que eles possam entender e aceitar pela graça de Jesus. Outro ponto específico. Devemos criar espaços para que os adolescentes sintam que eles têm lugar na missão da igreja. E eu coloco um banner sobre a Missão Caleb. Missão Caleb é envolver o adolescente na missão da igreja. Claro, tu vai envolver desde o adolescente até a criança, até o idoso, até o adulto, todo mundo. Mas o adolescente tem que sentir que ele faz parte da missão da igreja, que ele não está à parte ou separado ou excluído do privilégio e da responsabilidade de pregar o evangelho. Outro ponto interessante, para os adolescentes, promover a leitura da Bíblia. Isso parece óbvio, mas a gente sabe que hoje em dia, as pessoas leem tantas coisas, mas não gastam tempo com o guia maior que é a palavra de Deus. Então a gente tem que estimular essa leitura e aprendermos de fato a desenvolver esse gosto pela leitura da palavra do Senhor. Mais um objetivo específico: trabalhar em estreita relação com os departamentos da igreja, especialmente escola sabatina, família e ministério jovem. E claro, não precisa ser só com esses ministérios. Envolva o teu adolescente na ASA, Assistência Social Adventista, na ADRA. Envolva o teu adolescente no Ministério da Música. Envolva o teu adolescente no ministério pessoal, ensina ele a dar estudo bíblico, ensina ele a fazer visita. Quem sabe ter um adolescente como diácono, uma adolescente como diaconisa. Quem sabe a gente aprender a eleger anciãos jovens que sejam adolescentes. Sabe, a gente trabalhar em unidade entre os departamentos da igreja. Nós não somos competidores, nós somos o quê? Uma família que está unida para servir. E o ministério do adolescente faz parte desse serviço cristão. O que mais? Próximo objetivo específico: oferecer atividades recreativas e sociais em ambiente cristão e saudável. Alguns pensam assistir um filme, comer uma pipoca, comer uma pizza. Alguns pensam fazer uma social. Alguns pensam, e essa galera tem muita criatividade. Vamos ouvi-los adiante no nosso curso de liderança. Nós vamos dar várias dicas práticas do que fazer, ok? Mas a gente tem que realmente pensar isso, nessas atividades que sejam recreativas, sociais e que façam sentido e que conquistem os adolescentes. Caminhando para o fim da nossa mensagem, nós devemos também desenvolver atividades que orientem os adolescentes no que diz respeito à família, princípios bíblicos. Bom, isso aqui já foi falado, Ok? E por final, o último específico: orar pelos adolescentes e seus líderes, amando-os e fazendo-os sentir-se valorizados. A grande questão para a gente terminar é o seguinte: acima de tudo, nós temos que envolver os nossos adolescentes com muita oração. A gente sabe que eles vivem num mundo complicado como a gente vive num mundo complicado. E aquilo que nós já temos mais maturidade para lidar, eles ainda não têm. Vamos orar por eles, vamos clamar por eles e vamos trabalhar por eles. E que 2015 seja um ano de revolução no Ministério do Adolescente, na Associação Central Sul-Rio Grandense. Conte com o nosso apoio. Se você quiser saber mais, pode escrever para mim, ezequiel.gomes@adventistas.org.br. Pode escrever também para Samara, samara.zabel@adventistas.org.br. E qualquer dúvida que você tiver, vamos crescer juntos e fazer do Geração 148 Team uma bênção nesse campo. Vamos trabalhar pela salvação e para envolver os nossos jovens na missão da igreja. Convido você a terminar esse vídeo fazendo uma oração ao Senhor nosso Deus. Vamos orar. Deus maravilhoso, eterno e querido,
Em nome de Jesus, nós entregamos o Ministério do Adolescente da Associação Central Sul-Rio-Grandense nas tuas mãos, Pai. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos, mas clamamos a tua misericórdia, o teu poder e a tua graça na nossa vida para nos ajudar a guiar os nossos adolescentes na mesma graça, no mesmo poder, no mesmo amor e na mesma fé que o Senhor nos concedeu. Dá-nos o teu poder, dá-nos o Espírito Santo, dá-nos graça e faz a tua vontade no Ministério do Adolescente em 2015 e em todos os anos da nossa vida, até que Jesus venha. Em nome dele é que oramos. Amém.